eu queria saber mais sobre o período que Jesus estava morto e para onde ele foi. Jesus foi para o limbo, né? O corpo, quando Jesus morreu, a morte é a separação da alma do corpo, né? Só que Jesus era divino, né? Então a alma de Jesus continua divina e o corpo continua divino. O corpo permaneceu no túmulo e tem um vídeo meu das meditações de Santo Tomás de Aquino sobre por que Jesus foi ao limbo. Eu vou botar na descrição aqui. Mas a alma de Jesus vai ao limbo resgatar os justos do Antigo Testamento. Então, estava todo mundo, no Antigo Testamento, estava todo mundo no inferno, né? Ou ínferos, né? Que era o mundo dos mortos. Só que existe uma divisão, né? Entre o limbo, que é onde estavam os justos, e o inferno propriamente dito, né? Que era o lugar de tormento. Quando você vê lá a parábola do rico e Lázaro, né? Em que o rico morre e vai para o inferno, né, lugar de tormento, e para o Hades, e o Lázaro vai para o seio de Abraão. Então, esse limbo seria o seio de Abraão. Né? Então, Jesus não foi resgatar justamente aqueles que estavam no seio de Abraão, onde estavam os justos, né? Primeiro Adão, depois os profetas, né? E os justos do Antigo Testamento. Então, Jesus resgatou aquilo ali e levou a alma desse pessoal para o céu. 1 Pedro 3, 18 ao 19, e foi esse mesmo Espírito que Jesus Cristo foi até o Espírito detido na prisão desde os tempos de Noé. João Batista aí, respondendo aí ao questionamento do Mário. A descida de nosso Senhor Jesus Cristo ao limbo é a transição do quinto mistério doloroso, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, na Sexta-feira Santa, que foi a meditação de ontem, e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo no domingo de Páscoa. Então é o período entre a morte de Cristo e a ressurreição. Onde era que Cristo estava nesse intervalo? Quando rezamos o credo, dizemos: Cristo foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Então essa descida à mansão dos mortos é justamente a descida ao limbo, né? Aos infernos, ao Hades, o Sheol. Então é o que o nosso Senhor Jesus Cristo chama de seio de Abraão na parábola do rico e Lázaro. Então, pessoal, uma coisa extremamente errada que eu acreditava antes de me tornar católico, né, e todos os protestantes que eu conheço acreditam, né, não posso falar por todos porque ninguém sabe da cabeça de protestante, né, roda mais que juízo de doido, mas era que quando nós morrêssemos, se fôssemos salvos, a gente ia para o seio de Abraão, se fôssemos condenados, a gente ia para o Hades, baseado na parábola do rico e Lázaro. Né? E o céu ainda não estaria inaugurado, né? Porque só seria aberto quando nosso Senhor Jesus Cristo voltasse no episódio da sua segunda vinda e haveria o juízo final. Então aqueles que estavam no seio de Abraão iriam para o céu. Eu acreditava nesse absurdo aí, né? Mas essa interpretação está completamente errada. Quando nosso Senhor Jesus Cristo pronuncia a parábola do rico e Lázaro, ele está falando do contexto veterotestamentário, antes da sua morte redentora na cruz, né? Onde ele abriu as portas do céu, como nós vimos em meditações passadas. Né? Então, realmente, no Antigo Testamento, os justos, profetas, servos de Deus que morriam, eles iam para o Hades, Sheol, mansão dos mortos, e ficavam ali separados por um abismo daqueles que praticavam o mal, dos que estavam condenados. Então eram os infernos. Cristo desceu aos infernos, mansão dos mortos, para resgatar não todo mundo que estava lá, mas só aqueles que estavam no seio de Abraão, os justos, aqueles que estavam no limbo. Então, pelo episódio de sua morte, ele pega todo mundo que está no limbo e leva-os para o céu. Então, pessoal, eu acho uma verdadeira maravilha a apresentação que o Dante Alighieri faz na Divina Comédia acerca dos infernos, mansão dos mortos, Hades, Sheol, em que ele coloca a divisão entre o seio de Abraão, ou limbo, e o inferno propriamente dito, o Hades, onde ficam as almas dos condenados. Então, ele coloca aqui o inferno dividido em 9 círculos, e esse primeiro círculo não é o inferno, as almas ali não estão sofrendo, mas são as almas dos justos, profetas, santos do Antigo Testamento.
que estavam esperando a morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele chegar ali no limbo, o seio de Abraão, e resgatar todas essas almas para o céu. Então ele levou o cativo o cativeiro. Ele veio anunciar as boas novas aos mortos, mas não todos, só aqueles que estavam no limbo. Aqueles que estavam no Hades permanecerão ali condenados para sempre. Então diz assim o Dante no canto 4 do Inferno, onde ele fala justamente sobre o limbo e do resgate de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele levou o cativo o cativeiro, veio pregar as boas novas aos mortos, as boas novas de salvação, de resgate dessas almas para o céu. E no verso 53 ao 63 do canto 4 ele diz: descer de súbito vi forte guerreiro, nosso Senhor Jesus Cristo, quando desce ao limbo. De triunfal coroa era cingido, Rei dos reis, Senhor dos senhores. As almas levou do nosso pai primeiro, como de Adão. Abel, Noé, Moisés que legislara, Abraão na fé, na obediência inteira, Davi sobre o povo hebreu reinara, Israel com seu pai e prole basta, e Raquel a quem tanto se afanara. Então todas aquelas personagens do Antigo Testamento e muitos outros, nosso Senhor Jesus Cristo foi resgatar na sua descida aos infernos. Para a glória, outros muito mais afasta do limbo. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo afastando não apenas essas personagens do Antigo Testamento, mas muitos outros para a glória. Afastando do limbo para o céu. Para a glória, outros muitos mais afasta do limbo, e sabes tu que antes não fora, salvo quem pertencera à humana casta. Ou seja, antes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém tinha sido salvo e resgatado para o céu. Então, esse foi um maravilhoso episódio, do resgate dessas almas e inauguração do céu. Então, todos nós que morremos agora, não iremos para o céu de Abraão, não, meu filho. Nós iremos para o céu. Ou purgatório, se necessitarmos de purificação, ou para o inferno, se formos condenados. Mas espero que nenhum de nós vá para esse lugar de tormento perene. Então, não há tristeza maior para um ser espiritual dotado de inteligência e vontade, como os homens e os anjos, do que ficar separado da visão beatífica. De ver Deus face a face, em sua essência, não como um espelho, mas assim como Ele é. Então, aqueles que estavam no seio de Abraão, no limbo, eles estavam privados dessa visão beatífica, estavam aguardando ansiosamente, com esperança. Então, se eles que estavam nos infernos, no limbo, longe da visão beatífica, tinham essa esperança de ver Deus face a face, quanto mais nós, que não teremos que passar todo esse período de quarentena no limbo, mas nós podemos entrar diretamente no céu quando morremos, se formos santos. Por mais que Cristo tenha sofrido pelos pecadores e descido aos infernos para livrá-los, Ele não libertou todos os pecadores, mas somente aqueles que estavam sem pecado mortal. Então, meu filho, se você morrer em pecado mortal, sem se arrepender, sem confessar esse pecado, você vai para o inferno. Não tem escapatória, não. Aqueles que morreram com pecados veniais vão para o purgatório se purificar. Da mesma forma, no Antigo Testamento, aqueles que morriam em pecado mortal iam para o Hades, e aqueles que morriam sem pecado mortal iam para o seio de Abraão, o limbo, esperar o resgate de nosso Senhor Jesus Cristo depois de sua crucificação, em que ele desceu ao limbo e levou todo mundo para o céu, para o paraíso. Aqueles que tinham morrido em pecado mortal, ele os deixou lá. Como na parábola do rico e Lázaro, o rico ficou lá, meu filho. Só quem subiu foi o Lázaro. Daí que, para aqueles que desceram ao inferno em pecado mortal, não sobra esperança alguma de perdão. Eles devem permanecer no inferno enquanto o Pai Santíssimo estiver no céu, isto é, para sempre.